Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Que a paz de Deus, que a paz do Mestre e amigo Jesus estejam conosco, hoje e para todos sempre. Uma paz, uma luz e uma bênção que possa, neste momento, abrir o seu coração para as energias espirituais, que possa, a sua porta do coração estar aberta para Jesus. Mais uma noite de reflexão espiritual neste dia 22 de outubro de 2020. Iremos fazer uma reflexão hoje sobre o tema retribuir o mal com o bem. Uma máxima de Jesus, trazendo para todos nós uma importante reflexão para que possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para as melhores energias possíveis. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está com alguma dificuldade, daqui a pouco iremos fazer a nossa prece para aquelas pessoas que estão necessitadas, para todos nós que necessitamos de energia espiritual. E hoje vamos falar sobre o retribuir o mal com o bem, ok? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre este tema a partir de 8 horas. Enquanto isso, nós temos 10 minutos aí para o pessoal ir entrando, colocando suas opiniões. O que você acha a respeito desse tema, meu querido amigo, minha querida amiga? Nós podemos retribuir o mal com o bem ou não? Na opinião de vocês, vocês acham que o caminho é esse ou existe um outro caminho? Certo? Podem ir colocando aí suas opiniões, o seu copinho com água já pode ir colocando de lado, o meu está aqui. Enquanto isso, eu escolhi uma música para nós escutarmos, enquanto o pessoal está entrando aí, certo? Enquanto a gente vai escutando a música, eu vou lendo os comentários, se alguém colocar os comentários, e também a gente vai dialogando, porque o importante é nós estarmos nessa conexão de luz, nessa conexão de paz e de amor, e trazendo sempre nessa conexão o diálogo constante. E eu vou abrir a nossa live com uma música do Padre Zezinho, certo? Uma música muito bonita, e homenageio a todos os irmãos e a todas as irmãs, abrindo a noite com a música de Padre Zezinho. Um dia uma criança me parou. Pode ir colocando aí suas opiniões sobre o tema. Retribuir o mal com o bem. Caneta e papel na sua mão. Tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser. Luiz, já tá por aí. Amar como Jesus amou. Boa noite, irmão Luiz. Amaral Campos, boa noite. Gervilane, boa noite. Nosso irmão Luiz está dizendo que a música é bonita, é verdade. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. Pode ir colocando sua opinião aí sobre o tema. Chegar ao fim do dia, o que vocês acham, meus irmãos? Eu sei que eu dormiria. Retribuir o mal com o bem, este é o caminho? Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Linda essa música. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. Me perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu.
Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, Muito bonita essa música, né? como Jesus sorria. E ao chegar Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live de reflexão, retribuir o mal com o bem. Germilane já está colocando aí sua opinião, ó. Retribuir o bem sempre, este é o caminho. Depois que eu terminei de refletir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim, devemos sempre fazer o bem com o coração, sendo assim, teremos condições de enfrentar o mal e continuar na senda do bem. Opinião do irmão Luiz. Verdade. Meus irmãos, espero que tenham gostado da música. Daqui a pouquinho, daqui a 4 minutos, a gente começa a nossa reflexão. Nós começamos a nossa reflexão. Chegou a estante digital do Leia para uma Criança. São mais de 16 livros digitais gratuitos para você ler para uma criança no celular ou computador. Iremos falar sobre este importante Acesse tema. O site Retribuir o mal com o bem. Uma das É o histórias tema e deixe a imaginação te levar para muito longe, mesmo sem. Deixa eu ver se dá tempo de botar outra música aqui. Ainda falta 4 minutinhos. Eu vou colocar outra música aqui, certo? Enquanto começa. Cura-me, Senhor. Daqui a 4 minutinhos a gente começa a nossa reflexão. Senhor. Mais uma música. Desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Esperar mais um Vem, pouquinho. Senhor Jesus. Daqui a pouquinho, daqui a 2 minutinhos a gente começa a nossa live sobre retribuir o mal com o bem. Enquanto isso, vamos escutar a música de Elizabeth Lacerda, Cura-me, Senhor. Música muito bonita também, igual a anterior. Vem, Senhor Jesus,
ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara-me, conduz. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos começar a nossa live. Peço que os irmãos coloquem o seu copinho com água. Vamos fazer agora a nossa prece inicial para todos nós que estamos necessitados, para todos nós que estamos aflitos, sobrecarregados. Vamos pedir neste momento ao Mestre Jesus força, luz e coragem, para que possamos seguir a vida com toda essa plenitude, a plenitude do amor e a plenitude da paz. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Quero convidar cada um dos irmãos, quero convidar cada uma das irmãs a elevar o seu pensamento a Jesus. E vamos fazer a nossa prece inicial. Você que está precisando de ajuda espiritual, coloca o seu nome aí. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Eleva o teu pensamento ao alto. Agradeça ao Mestre Jesus. Agradeça a Deus de luz, Deus de paz, Deus de amor. Neste momento, que a espiritualidade já abre um canal energético e espiritual com todos nós. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo aos anjos espirituais, oração por Daniele Fonseca, por todos nós, irmão Luiz, os irmãos que irão entrar na live de hoje. Vamos pedir neste momento aos anjos espirituais, aos anjos iluminados, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo abençoa, ilumina, traz o reconforto para a alma, traz o reconforto para o nosso espírito neste momento, que as nossas conexões maiores, abramos sempre um canal energético e espiritual de fortalecimento, de luz, que neste momento a equipe dos médicos, enfermeiros espirituais, a equipe dos irmãos caboclos, pretos velhos, ciganos, possa estar indo ao encontro de todos os irmãos e todas as irmãs. Que na noite de hoje possamos abrir o nosso coração para as luzes espirituais, fortalecimento vindo do Mestre Jesus para cada um de nós. Abra um canal energético e divino, sempre conectando nosso coração ao divino. Cura-nos, Senhor, das nossas mazelas físicas, mas acima de tudo, das nossas mazelas espirituais. Que nós, Jesus, sejamos filhos e filhas de Deus, sejamos irmãos de Tu, Jesus. Que a Virgem Mãe Santíssima, abençoada e divina, traga para cada um de nós o que necessitamos. Traga para cada um de nós o que nós precisamos e o que nós merecemos. Que na noite de hoje todos possam receber essa luz e essa paz. Graças a Deus.
Deus. Graças ao nosso Mestre Jesus, Mestre de luz, Mestre de paz. Vamos, queridos irmãos e queridas irmãs, começar nossa reflexão espiritual sobre o tema retribuir o mal com o bem. É o tema de hoje. Alguns dos irmãos já colocaram as suas opiniões sobre o tema de hoje, que nós iremos abordar alguns aspectos importantes na noite de hoje, como, por exemplo, para falarmos sobre retribuir o mal com o bem, precisamos abordar um pouco dos desafios da nossa vida. Vamos falar sobre o mal, sobre o bem que nós recebemos ou que nós emitimos. Vamos falar sobre os nossos momentos evolutivos, sobre o nosso mundo que vivemos, que é um mundo de provação, que é um mundo de expiação. Também vamos abordar um pouco da influência desse mundo em que vivemos sobre nós. Vamos falar sobre os laços anteriores de outras vidas, sobre o nosso processo de aprendizagem espiritual. E dentro desse processo de aprendizagem espiritual, alguns pontos importantes do nosso aprendizado humano e do nosso aprendizado do espírito imortal. Falamos sobre a humildade, o perdão, misericórdia e o processo de evolução. Ok, meus irmãos? Isto nós abordaremos no decorrer da nossa fala na noite de hoje. E o irmão que quiser fazer a sua reflexão, que quiser fazer o seu comentário, pode ficar à vontade. Estamos aqui para interagir. Daqui a pouco vai entrar mais um pessoal aí, que eu acredito está vindo lá da live no nosso lar, que teve hoje. Hoje não teve na nossa lá, né? Terça e sábado. Mas tem um pessoal aí que daqui a pouco está entrando. Mas a gente vai abordar todos esses aspectos, que são aspectos importantes no nosso processo de aprendizagem espiritual. Geralmente, meus amigos, minhas amigas, eu costumo dizer, a partir das reflexões que são advindas da experiência de vida que nós temos, advindas do Evangelho de Jesus, advindas da observação que nós temos deste mundo em que nós estamos inseridos, que todos nós, não tem uma criatura que está fora desse contexto que eu estou falando. Todos nós vivemos com muitos desafios na nossa vida. São muitos os desafios. Alguns desses desafios que a gente chama de problemas, são muitos, né? Muitos e muitos problemas que nós chamamos de desafios de aprendizagem. Na nossa vida, nós temos como um dos principais objetivos é aprender. O aprender como aluno espiritual. Somos criaturas em processo de aprendizagem. Vários médiuns, como Chico Xavier, fala sobre isso. O amigo Divaldo Franco também fala com isso. Muitos irmãos espíritas, muitos irmãos do Candomblé, da Umbanda, de outras religiões, as mais diversas, falam que nós estamos em processo de aprendizagem espiritual. Esta aprendizagem espiritual vai levar a uma coisa muito importante, meus irmãos, que é o amadurecimento do espírito. Uma vez que nós observamos que nós ainda estamos no processo de amadurecimento e ainda somos um pouco infantis em termos espirituais, nossos entendimentos, porque nós somos muitas vezes levados pelos milindres, pelas raivas, pelas frustrações e assim por diante. E o amadurecimento espiritual, o espírito amadurecido, ele não é levado por esses pontos. Como você pode observar muito bem, o Mestre Jesus, em nenhum momento, ele te deixou levar por frustrações, por milindres ou qualquer outro tipo de sentimento, vamos dizer assim, de espírito que vive no revide. Nós ainda estamos nesse tipo de energia. Uns ainda já conseguiram sair e outros estão no processo de compreensão de que há uma necessidade de sair, né? Nesse sentido, uma coisa muito importante que nós falamos diante dos desafios da nossa vida é o processo de superação. Todos nós estamos e necessitamos superar. Não superar o outro, mas superar a si mesmo. Uma vez que o nosso maior inimigo, ele se constitui como o nosso próprio ser interno, chamado sombra.
A nossa sombra é o nosso pior inimigo, mas junto com a sombra está a luz que tem dentro de nós. Nós precisamos fazer com que essa luz ela tome conta do nosso campo energético e vibracional e deixe que essa sombra se dissipe, como diz nosso irmão Divaldo Franco. Para isso é preciso que nós superemos, que hajamos na superação das dificuldades que são apresentadas no nosso dia a dia. Dificuldades que são importantes no nosso processo de amadurecimento. E é preciso que nós sejamos persistentes. Não é por causa de uma queda que você vai ficar no chão, rastejando como uma cobra ou como um réptil. Esta vida não é vida nossa, vida do ser humano, é uma vida de persistência, que mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, precisamos elevar o nosso pensamento de uma forma mais propositiva, de uma forma mais positiva, e sermos mais persistentes. Isto é importante nós destacarmos. Diante deste contexto inicial que eu estou colocando aqui, que é o contexto de desafios da vida. E tem uma coisa muito interessante, que diante desse contexto de desafio da vida, é preciso a gente ter um olhar mais atento para o agir e o não reagir. Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes nós reagimos de forma instintiva diante das coisas. O nosso lado mais animal, ele parece falar mais alto. E é uma necessidade da gente agir. O agir leva a um processo de sensibilização, de despertar do ser espiritual. Para isso, é importante você olhar para dentro de você mesmo. Aí vem a pergunta, que é a pergunta que está ligada ao tema de hoje. Por que é tão difícil retribuir o mal com o bem? O Evangelho de Jesus diz que nós precisamos retribuir o mal com o bem. Mas é a pergunta, mas por que é tão difícil fazer isso? Nós que somos cristãos, de uma forma geral, dizemos que nós não podemos retribuir o mal com o bem. Mas nós estamos fazendo isso? Será que nós realmente estamos seguindo essa trilha de luz implantada pelo Mestre Jesus? Aí vem a pergunta, mas se não estamos seguindo, por que não estamos seguindo? Porque parece ser difícil para muitos de nós. E por que é tão difícil? Para que a gente entenda um pouco dessa dificuldade ainda nossa, a gente precisa atentar para uma coisa importante, que é o nosso momento evolutivo. É uma das razões desta dificuldade de nós não conseguirmos retribuir o mal com o bem. Por que eu digo isso? Porque diante do nosso momento evolutivo, na nossa escala de evolução espiritual, cada um traz as suas dificuldades. E cada um tem o seu nível de cuidado espiritual com as coisas que observa, com as formas de reação diante dos desafios de uma forma geral. E este momento evolutivo nos fala que é importante nós ter um cuidado muito especial com o agir e com o pensar. O agir e o pensar estão interligados de forma muito íntima, porque tudo que nós pensamos para partir para uma ação é só um ponto de energia quântica que nós emitimos, né? Nós precisamos observar que estamos num momento evolutivo que muitas vezes nós estamos ainda infantis diante disso, ainda estamos um pouco atrasados espiritualmente. Mas o fato de estarmos atrasados não quer dizer que vamos ficar nesse patamar energético. A gente precisa ir para um outro momento evolutivo, que é um momento mais de compreensão e de sensibilização diante das coisas espirituais. Platão diz em relação a isso que nós estamos buscando o bem de nossos semelhantes, e nós, quando buscamos o bem de nossos semelhantes, nós acabamos encontrando o nosso próprio bem. Platão, muito antes de Jesus, já falava sobre isto. E a gente observa que isto é uma realidade que Jesus trouxe para nós, mostrando que é importante nós fazermos isso no nosso dia a dia. Outra questão importante, meus irmãos e minhas irmãs, na dificuldade de nós não retribuirmos o mal com o bem, é que nós vivemos em um planeta de provações e expiações. O que seria esse planeta de provações e expiações? O planeta de provações e expiações é um planeta que o mal ainda prevalece. Doutrina
espírita fala que nós estamos passando por um processo de transição energética e espiritual. Neste processo de transição energética e espiritual, de um planeta de provação e expiação, que é de sofrimento, estamos passando para um outro planeta, que é um planeta de regeneração, onde o bem irá prevalecer sobre o mal. Mas nesse planeta atual que ainda estamos, que é um planeta de provação, que é um planeta de expiação, de sofrimento, portanto, né, muitas são as dificuldades que nós passamos, que estão relacionadas justamente a este nível psico-espiritual do nosso planeta. Nosso planeta tem um nível psíquico-espiritual ainda de sofrimento. É por isso que muitos espíritos que encarnam aqui, que reencarnam aqui, passam por uma carga de sofrimento muito grande, porque faz parte do nível psico-espiritual do planeta. Para que nós estejamos em um outro nível psico-espiritual, nós precisamos mudar o nosso nível interno psico-espiritual, para que nós possamos ter uma ressonância com este novo plano energético, que é o plano de regeneração. Uma vez que o nosso planeta é um reflexo de nossas consciências. Se as nossas consciências são consciências pesadas, se as nossas consciências são consciências que ainda estão agregando a energia de um patamar muito baixo, nosso planeta ainda estará neste patamar energético muito baixo. É preciso que nós estejamos em um outro nível de energia espiritual. Nossa irmã Laodiceia, que está entrando por aí, um abraço, minha irmã Laodiceia. Uma outra coisa importante, meus irmãos, quando nós falamos dessa dificuldade de retribuir o mal com o bem, nós até podemos dizer que existe um pouco de influência do próprio meio em que nós vivemos. Isso não quer dizer que o meio influencia 100% nos comportamentos, nas atitudes, das energias das pessoas. Mas a gente não pode deixar de dizer que o meio exerce uma influência muito grande sobre as pessoas, certo? Por que eu digo isso? Porque o meio nos influencia bastante, porque o meio em que nós vivemos é uma construção do nosso próprio ambiente fluídico. O nosso próprio ambiente fluídico é um processo de caixa de ressonância, que nós emitimos a energia e nós voltamos. Emitimos a energia para o meio emite a energia para a gente. E nós observamos também que alguns desses estímulos, que existem no meio, né? A gente não pode dizer que uma pessoa, pelo fato de estar em um determinado meio permissivo, ele vai ser permissivo, mas, no geral, como é que funciona isso? Geralmente, alguns estímulos funcionam como uma espécie de isca. Isca espiritual são armadilhas que pega justamente nas nossas tendências negativas, as nossas tendências inferiores. Quando aquelas iscas que encontram-se nos meios, que somente nos fisga, à medida que nós encontramos ressonância dessas iscas conosco, o que nos leva a uma lei chamada lei de sintonia. A lei de sintonia. Nós nos sintonizamos com o meio, com um ambiente fluídico em que estamos ligados a esse ambiente fluídico. Você pode viver em um ambiente e não estar ligado a esse ambiente. Mas pela lei de sintonia, você pode se ligar a determinados ambientes trevosos, ambientes não muito bons para o espírito, né? Nossas atitudes, nossas ações têm uma influência muito grande sobre o meio, muito grande, mas depende exclusivamente de nós. O meio influencia? Sim, mas o Espiritismo nos mostra que existe uma coisa muito importante. Mesmo que este meio influencia até o ponto do nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é que vai dar o limite para até que ponto este meio vai estar influenciando. Nós temos que trabalhar justamente por esse lado, observando as nossas tendências, observando as nossas limitações, observando as nossas dificuldades. Outra coisa interessante, meus irmãos, para nós entendermos o porquê da dificuldade de retribuir o mal com o bem, são os laços anteriores, que nós chamamos laços relacionados a vidas passadas. Às vezes a gente encontra com pessoas nessa encarnação que a gente diz assim, mas não tem jeito, não bata a minha energia com fulano. Tem até no popular que diz assim, meu santo não bateu com fulano, não bateu com ciclano. Mas por que será que esse santo,
porque este ambiente energético fluido, o seu não bateu com o ambiente do outro. Porque muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, são os laços que nós temos com essa criatura, advinda de outras situações encarnatórias, que não foram resolvidas. Foram situações um pouco desequilibrantes, situações que não foram muito analisadas pelo patamar do amor. Aí o que acontece? Você vem para uma vida, para dentro de uma família, no seu ambiente de trabalho, num centro de espírito, na igreja, de uma forma geral, e há pelo próprio processo de ajuste kármico, certo? Aí, pelo processo de ajuste kármico, há uma quitação com as leis kármicas, pelo processo de ação e reação. Nosso irmão Luiz está dizendo, aí danou-se. Danou-se irmão, em que sentido, hein? Explique melhor aí para eu entender. Em relação ao que eu falei anteriormente, do meio ambiente, coloque para eu entender melhor essa sua opinião, certo? Mas, olha só, a reencarnação é esse grande processo de ajuste energético, né? Nós encontramos com as pessoas e que muitas vezes a gente não bate, né? Essas energias, e a gente precisa entender que tudo isso faz parte de um processo de ação e reação, de quitação com as leis kármicas. Muitas vezes fazendo com que nós aproximemos de companheiros, de companheiras, de outras jornadas, e dando assim a oportunidade de reconciliação por possíveis desentendimentos que tivemos até em outras vidas passadas. Olha só que coisa interessante, e a gente vem para a quitação disso. Assim, muitas de nossas dificuldades que nós vivenciamos, não retribuir isso, vem dessa questão, desse ranço que vem de outras vidas, que tem uma relação com as vidas passadas. Muitas vezes, você precisa trabalhar isso pelas situações de amor, que você precisa se trabalhar, certo? Olha só, e nosso irmão Luiz está dizendo aqui, ó, está explicando. Fica mais difícil com o desafeto do passado, com certeza mesmo, muito mais difícil, porque muitas vezes a gente não consegue retribuir o mal com o bem justamente por isso, porque vem o ranço e o milindre que está inserido no nosso próprio espírito, que a gente não esquece, a gente acha que esqueceu, mas está lá inserido dentro do espírito nosso, e que precisa ser trabalhado, não é verdade? Este é um ponto que a gente precisa aprender também a se relacionar, é com este padrão de energia que nós viemos de outras vidas, que precisamos nos reconciliar. Eu não sei se eu vou falar mais à frente, mas eu posso falar agora. Em um determinado momento lá do Evangelho de Jesus, foi perguntado ao Mestre Jesus qual seria a melhor forma de reconciliação, aliás, de adoração. Seria você ir para a igreja, ficar o tempo todo contemplando? Esta seria a melhor adoração a Deus? Aí Jesus disse que não. Você pode até fazer isso, ir para lá para fazer o seu louvor, adorar, mas a melhor forma de adoração a Deus é você se reconciliar com o inimigo. Antes de você louvar nas igrejas, antes de você ir para um centro espírita, para uma igreja, cantar, você reverenciar o Senhor, a Deus, ao divino, vá se reconciliar com aqueles que estão dentro da sua casa, vá se reconciliar com aqueles do seu trabalho e assim por diante. Esta é a maior adoração que Deus quer de nós para com Ele. Deus quer que nos reconciliemos. A própria mensagem de Jesus disse que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se você não ama ao próximo, você não ama a Deus. É uma mentira quando nós dizemos isso. E o irmão Sônia está dizendo que está aqui. Irmã Sônia, um abraço, prazer em te ver. O nosso irmão Luiz está dizendo que tem que ser agora. É verdade, tem que ser agora. Nada para deixar para a próxima encarnação, né? Agora que é importante a gente fazer. E nós podemos dizer que você retribuir o mal com o bem é quase que um último componente da nossa jornada de aprendizagem espiritual. Não é a primeira tem coisa muito mais simples. Essa daqui é a mais complexa de você fazer isso, porque você precisa trabalhar a si mesmo para que possamos atingir
um nível espiritual mais elevado, nós passamos por aprendizagens as mais diversas, as mais diferentes. E retribuir o mal com o bem é considerado pela espiritualidade maior, pela espiritualidade evoluída, como um estágio mais avançado do ser espiritual. É por isso que é tão difícil retribuir o mal com o bem, porque como é um estágio muito avançado, poucos de nós já conseguiu chegar nesse estágio. Nós conseguiremos sim, a partir do momento que nós precisamos nos trabalhar, como diz o nosso irmão Luiz, começar agora a trabalhar esses milímetros interiores, essas energias não tão boas que estão dentro de nós mesmos. E o processo de aprendizagem espiritual, ele passa por várias etapas. E muitas vezes nós queimamos essas etapas. Por que eu digo que nós queimamos? Às vezes a gente quer, do patamar que a gente está, se tornar um anjo, um espírito elevado, de uma hora para outra. Não conseguiremos isto, meu irmão. Não conseguiremos isto. É praticamente quase que impossível. Por que eu digo que é impossível? Porque existe um processo de aprendizagem que ele passa por etapas. Você não tem como você, de uma criatura totalmente sofredora, de uma criatura totalmente desprovida de conhecimento moral e espiritual, se tornar um anjo no outro dia. É um processo que dura várias encarnações, né? Olha só, tem outro ponto que nosso irmão Luiz está colocando aí. Ainda por cima, ainda existe a ingratidão que complica mais. É verdade. Que a ingratidão é um elemento que mexe muito com os nossos melindres, não é verdade? E neste sentido, este processo de aprendizagem, ele passa por várias etapas que nós queimamos, nós pulamos uma etapa e queremos ir para outra. Nós precisamos viver todas as etapas do ser espiritual. Desde a etapa que você está com os pés enfincados na lama, até o momento que as suas asas espirituais elas se abrem e rumam à espiritualidade maior, aos planos mais elevados. E a gente precisa saber conviver com essas várias fases, não é verdade? Neste sentido, tem algumas etapas importantes que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, uma etapa básica que nós precisamos trabalhar no nosso processo evolutivo é trabalhar com a humildade. O Evangelho de Jesus fala diretamente a nós sobre isso. O Espiritismo, ele fala diretamente a nós sobre a necessidade de trabalharmos a humildade. E se contrapõe à humildade, é um elemento muito difícil de nós trabalharmos, que é o orgulho. A humildade é o primeiro passo para nós dominarmos as nossas reações instintivas, o nosso lado mais animalizado do nosso ser espiritual. A escassez da humildade, a espiritualidade nos mostra que dá destaque ao nosso orgulho que nós temos. E às vezes a gente diz assim, não, eu não sou orgulhoso, eu não tenho orgulho dentro de mim. Meu irmão, minha irmã, me desculpe, mas todos nós temos um pouco de orgulho, ou um pouco mais ou um pouco menos. É preciso que a gente reconheça que tem, trabalhe com esse orgulho, e faça com que esse orgulho seja um orgulho que não te domine, mas que você tenha mais humildade do que este orgulho que te domina. E às vezes a gente diz assim, olha só, uma coisa que eu sempre falo, o primeiro sinal de uma criatura que ela não é evoluída espiritualmente é aquela pessoa que diz assim, eu não levo desaforo para casa. Eu acho bem interessante isso, a gente escuta muito isso. Muito isso. Eu não levo, é o primeiro sinal de uma criatura que não é elevada espiritualmente. E ela ainda se diz, eu sou verdadeira. Não. Aqui já está mostrando que ela não consegue nem se dominar. Precisa se dominar, precisa se controlar. Depois você, no momento, você respira, vai àquela pessoa, conversa. Mas não precisa você estar agredindo as pessoas, porque muitas vezes quando a gente não consegue se trabalhar, se controlar diante de um monte de situações que acontecem no nosso dia a dia, né? Nós agimos de forma intolerante com o outro, diante da dificuldade do outro, do erro do outro, e a gente acaba atropelando o outro. Ou seja, primeiro passo para a gente começar a trabalhar o nosso ser espiritual é sermos mais humildes. Nosso irmão Luiz está colocando outra opinião, entra também o sentimento do perdão, pois assim fica mais fácil
retribuir o mal com o bem. É verdade, nosso irmão Luiz, daqui a pouco eu vou falar até sobre o perdão, que faz parte de uma dessas etapas do processo de aprendizagem espiritual. Não sei se é agora. Mas a humildade é o primeiro passo. O segundo passo é o que o irmão Luiz está colocando aí, é o perdão, que é este sentimento que vai ficar muito mais fácil de você retribuir o mal com o bem. A pessoa que perdoa as ofensas do outro, ela se livra de uma carga energética, que não precisa estar colocando nos seus ombros. O perdão das ofensas, meus irmãos, dos outros, é um apelo de Jesus para todos nós. Jesus faz esse apelo todos os dias através do seu evangelho. Quando Jesus diz que nós devemos perdoar os nossos inimigos enquanto estiver caminhando com ele. Não adianta dizer, deixa que fulano morra e acabou-se agora. Nós precisamos, enquanto está caminhando com nossos inimigos, pedir desculpa, perdoar, não emitir energias tóxicas com aquela pessoa. O perdão é este segundo passo deste processo de desenvolvimento espiritual. Perdoar não é uma tarefa fácil. Perdoar é uma tarefa muito, mas muito difícil mesmo. Muito, mas muito difícil mesmo. E nós costumamos dizer que a gente precisa trabalhar esse ponto aí. Outra coisa importante, meus irmãos, é nós analisarmos as ações maldosas, o mal que o outro faz conosco, certo? Precisamos analisar também. E não entrar também nos milímetros. Precisamos analisar as ações maldosas feitas conosco por 2 pontos. Porque analisando as ações maldosas, fica mais fácil de nós perdoarmos as pessoas e de nós nos auto-perdoarmos. Deixa eu ver aqui. O irmão Luiz está colocando uma opinião que diz que a humildade é fator preponderante para todas as ações, para o bem e para a nossa evolução. É verdade. Agora, olha só, vamos analisar aqui um ponto importante, né? A gente tem um pouquinho de tempo ainda, mas tem uma parte importante aqui que eu queria trazer para vocês mesmo. Que é uma coisa costumeira que acontece conosco, né? Fulano fez um mal para mim. Aí vamos analisar. Fulano que fez um mal para mim. Vamos analisar 2 ângulos. Primeiro ângulo com relação a uma pessoa que fez mal para você é que esta ação maldosa feita conosco é fruto de uma reação a uma ação muitas vezes que nós mesmos desencadeamos com palavras, com atos e atitudes. E o que é que acontece? A melhor defesa é o ataque. Ou seja, o primeiro ângulo de um mal que fizeram conosco é: será que realmente, em algum momento, eu não contribuí para que o outro fizesse mal comigo, através de uma palavra, através de um ato, através de uma atitude? Porque eu digo isso, meus irmãos, porque nada acontece de graça, de forma fortuita, gratuita. Uma pessoa não vai fazer um mal para mim, ou para você de graça. Ele tem que ter alguma razão. Inveja, qualquer coisa, tem que ter alguma razão. Mas geralmente o primeiro ângulo não é uma ação gratuita, e em algum momento eu estou ligado a essa ação gratuita. Eu posso até ter contribuído para esse mal que foi feito para mim, fazendo alguma coisa. Olha só que coisa interessante. É um ponto de vista que a gente precisa analisar. Deixa eu ver aqui. Nossa irmã, nada é por acaso, nosso irmão Luiz está dizendo. Devemos perdoar, nosso irmão Geraldo está dizendo. É verdade, viu, irmão Geraldo? Olha só, outro ângulo importante. Este aqui eu considero um ângulo muito importante. O primeiro ângulo do mal que foi feito para a gente em algum momento a gente pode ter contribuído para esse mal que foi feito. Não é que eu estou querendo aqui me culpar de tudo, não. Mas é analisar a realidade das coisas. Em algum momento eu posso ter feito sim. Pode até acontecer de eu achar que não, mas em algum momento eu posso ter feito. Segundo ângulo, diz que a responsabilidade, isso aqui é muito importante, de uma ação maldosa não é de quem fez e não é de quem fez e não é de quem recebe a ação. Se alguém fez um mal para você, a responsabilidade não é sua, é da pessoa. Ela é quem vai ter que acolher essa energia, porque quem planta, colhe. Lei de ação e reação. Ou seja, não se preocupe se alguém fez um mal para você, porque esse mal que fizer para você vai voltar para quem? Para essa própria pessoa que emitiu o mal. Isto é uma coisa muito importante, porque nós nos livramos de uma energia que não é nossa. Se alguém fez mal para você, meu irmão, ore por ela.
Peça a Deus por ela, porque provavelmente essa ação maldosa que ela fez porque é uma pessoa menos amadurecida espiritualmente que você. Porque se assim não fosse, ela não teria feito. E se você retribui com a mesma moeda, você é igual àquela pessoa que fez o mal. É do mesmo naipe. A gente precisa sair desse patamar energético, ó, se diferenciar. Se alguém fez o mal, preocupação é do outro que fez o mal, e não sua. Independente se fomos a causa direta ou não, é preciso que hajamos com amadurecimento espiritual, quebrando o ciclo vicioso e venenoso do mal. Porque se não quebrarmos, a gente vai estar dando continuidade a um padrão energético. Ó, o irmão Luiz está dizendo, existe a lei de retorno. Se você fez, volta para você. Agora, se alguém fez um mal para você e você vai na mesma linha, a lei de retorno, você está dentro dela da mesma coisa. Aí você vai estar contribuindo com esse ciclo que eu chamo aqui de ciclo venenoso e vicioso do mal, que você não quebra. Às vezes acontece muito, meus irmãos, em centros espíritas, pessoas procuram consultas espirituais, aí diz assim, fulano fez um trabalho espiritual para mim, que chama macumba, né, que é até usado de forma errada, essa nomenclatura, e diz assim, fulano fez um trabalho para mim, aí eu vou lá para fazer um para aquela pessoa também. Aí eu pergunto, tá certo a pessoa fazer isso? Se fulano fez um trabalho para você, você vai fazer um trabalho para voltar a energia para outra pessoa? Tá errado, meu. Tá errado. Você tem que fazer o contrário. Orar para aquela pessoa se tocar. Para que a espiritualidade toque o coração daquela pessoa do mal que ela está fazendo. Não é para você, é para ela mesma. A gente tem que quebrar esse ciclo vicioso. Faz parte do nosso processo de amadurecimento. Outra coisa importante do nosso processo de amadurecimento espiritual, de você trabalhar com essas energias, é você trabalhar com o que Jesus pede de nós, que é uma coisa chamada misericórdia. A misericórdia, meus irmãos, predispõe uma ação fraterna, não somente deixando de retribuir o mal, não é somente deixar de retribuir o mal. A misericórdia vai ao encontro do irmão necessitado do apoio espiritual, é mover do coração a misericórdia. A misericórdia, ela é evidenciada por Jesus, por exemplo, na parábola do bom samaritano, quando ele mostra que o mais próximo é aquele que está precisando de ajuda. É qualquer um. Não é só a pessoa que está dentro da sua casa, não é só a pessoa que está no seu trabalho. É em qualquer espaço que você for, você precisa ter um olhar do bom samaritano. Aquele que faz e não olha a quem está fazendo. Porque ele usa da misericórdia, como Jesus fala. Se nós agíssemos com mais misericórdia, a gente começava a se trabalhar, a se melhorar espiritualmente. O que é que nos estimula para retribuir o mal com o bem? Allan Kardec diz assim, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que conduza. Bem é sempre o bem. Não existe bem maior ou menor. E a gente pode dizer que o que nos estimula a retribuir o mal com o bem, primeiro, é a evolução. Nós estamos no processo de evolução, que é uma lei do universo, e se nós estamos retribuindo o mal com o bem, a gente vai estar evoluindo. A gente vai estar evoluindo. Retribuir o mal com o bem é evoluir. E a gente está de acordo com essa lei do universo. As mudanças, elas não ocorrem por saltos, mas elas ocorrem a passos firmes, de forma gradual, contínua, trabalhada, esforço cotidiano. A evolução, meus irmãos e minhas irmãs, está ligada ao trabalho do espírito. E nós podemos dizer que não temos obrigação nenhuma de sermos cristãos. Não somos obrigados. Você não é obrigado a ser cristão, você tem o direito de ser cristão. Quando eu digo direito de ser cristão, é independente da sua denominação religiosa. Você ter o direito de ser cristão é você se apropriar do Evangelho de Jesus. As nossas atitudes cristãs devem ser uma coisa natural, uma coisa espontânea, simples. E você deve fazer de forma natural e simples,
pelo prazer de fazer, não é porque estão dizendo, não é porque um padre está dizendo, não é porque um pastor está dizendo, não é porque um Humberto está dizendo. Você tem que sentir prazer em ser cristão. É você ter consciência disso, que nós não somos obrigados, ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a seguir Jesus, ninguém, você não é obrigado a seguir, mas é importante saber que é um direito que você tem, é um direito de você estar seguro com Jesus, porque é um Espírito perfeito que trouxe a mensagem de luz para cada um de nós. Dona Geralda está dizendo aí que é certeza. Com certeza isso. E nós precisamos nos apropriar desse direito que nos foi dado da espiritualidade. Nada é impossível para nós, meus amigos e minhas amigas. E temos exemplos inúmeros de superação. Você pega o exemplo de Jesus, o exemplo de Joana d'Arc, o exemplo de Gandhi, o exemplo de Chico Xavier. Muitos e muitas criaturas e espíritos se superaram. Porque para essas pessoas nada é impossível. Nada é impossível aquele que crê ou aquele que crê, que quer. Tudo é possível para aquele que tem uma coisa chamada força de vontade. Agora, se você não tem força de vontade, aí vai ser impossível você se melhorar e você ser uma criatura melhor. As mensagens da doutrina espírita são mensagens que nos reforçam isso. Os mensageiros do bem nos esclarecem sobre isso, a respeito dessa corrente do bem, das consequências do mal que nós praticamos, ou do bem que nós deixamos de fazer. Não é somente o mal que a gente precisa deixar de praticar, mas é o bem que nós deixamos de fazer. Nós precisamos aplicar isso no nosso dia a dia, fazer a caridade. Emmanuel, a gente já está partindo aqui para o final, tem uma passagem muito bonita. Ele diz, através de uma mensagem chamada Ir Mais Além, o espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, em um livro chamado Fonte Viva, ele diz uma coisa muito bonita. Ele diz assim: Jesus espera algo mais do seu discípulo. A mensagem de Emmanuel chama-se Ir Mais Além. E Emmanuel diz que Jesus espera algo muito maior de nós, discípulos do Cristo. Executas o trabalho com alegria? É uma pergunta que o Espírito de Emmanuel faz. Improvisas o bem onde os outros não conseguem? É a outra pergunta que Emmanuel faz. Aproveitas com êxito o que os outros desprezam? Aguardas com paciência um dos outros se desesperam? Emmanuel faz essas perguntas, mostrando a necessidade de trabalharmos com alegria, mostrando a necessidade de a gente fazer o bem aos outros, a qualquer pessoa que diz não conseguir, mas que você pode sim fazer, para aproveitar o êxito, com êxito, as oportunidades que os outros desprezam, os trabalhos simples, as coisas simples que Deus nos oportuniza. Emmanuel enfoca a importância da paciência para que não nos desesperemos diante das dificuldades e desafios da vida. Nós vamos fechar a live de hoje com essa mensagem de Emmanuel, muito linda, muito maravilhosa, mostrando que cada um de nós temos essa possibilidade de nos melhorarmos espiritualmente a partir do momento que nós temos a força de vontade. Ok, meus irmãos? Vamos, neste momento, pedir para cada um dos irmãos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, certo? Daqui a pouquinho nós faremos a nossa prece final, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma opinião aí. Eu vou escolher aqui uma música final para a gente fechar a nossa live. É uma música, eu falei agora na mensagem de Emmanuel sobre paciência, e eu vou escolher uma música de Lenine que é sobre paciência. Escutem essa música que é muito bonita, meus irmãos. Escutem essa música de Lenine que eu escolhi para fechar a nossa live de hoje. Chama-se Paciência. Deixa eu ver aqui.
Jesus fala-nos que precisamos ter paciência. E eu escolho essa música do Lenin que fala sobre isso, ter paciência. Depois da música, nós faremos a prece final. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando olha que letra tem essa música. Um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Precisamos ter muita paciência, todos nós. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo. Quem estiver precisando de prece, pode colocar o seu nome aí, que daqui a pouco a gente vai fazer. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que me falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. A vida não para. Ok, meu irmão. Vida é tão rara. Graças a Deus, graças a Jesus, a gente vai encerrar a nossa live de hoje. Vamos fazer a nossa oração final para o nosso irmão Heraldo. Heraldo, como nossa irmã Sônia está solicitando aí, certo? Vamos fazer. Deixa eu procurar uma coisa aqui. Eu vou encerrar, viu, Sônia? Foi bom você ter falado isso. Certo? Tem uma... Pois é, amigo. Pois é. Deixa eu ver aqui uma coisa que tu me mandaste. Quem eu? E meu padrinho. Deixa eu procurar um negócio aqui que você me mandou. A gente vai encerrar a nossa live, certo? A nossa live de hoje, fazendo uma prece inicial. E eu tenho aqui como a nossa irmã Sônia pediu, Salmo 23, eu acho que foi esse aqui que você me enviou, não foi, Sônia? Vamos escutar? Jesus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Tá aí o áudio teu, viu? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado nos consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmão Heraldo. Tá aí, Sônia. Tá aí o áudio que você me enviou há uns dias atrás, do nosso irmão Heraldo, uma homenagem que eu faço aí com ele. Vou repetir para o pessoal que não escutou direito. Jesus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado nos consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. A gente vai encerrar com essa prece do nosso irmão Heraldo. Eu peço para a espiritualidade toda, né? Especialmente os irmãos socorristas, os médicos, os enfermeiros, aquele irmãozinho, o preto velho, que auxilia as criaturas nessa passagem. Peço por ele e que os irmãos ajudem. Nós sabemos que ele está sendo muito bem assistido e assessorado. Quero terminar a noite, certo? Com essa prece do nosso irmão Heraldo, com um salmo que foi um áudio que a nossa irmã Sônia me enviou. Espero que tenha sido, vamos dizer assim, muito ligado a essa energia que nós estamos, que é a energia dessa conexão de todas as lives que nós fazemos aqui, é a energia de mais de 20 anos que nós temos, eu especialmente com o irmão Heraldo, e que os irmãos, como a irmã Sônia, tem uma ligação muito forte também com ele, né? Irmão Heraldo, a nossa bênção, a nossa paz, a nossa luz, muita luz para a instituição espírita no nosso lar. Nesses dias estaremos de volta no nosso trabalho. Ok, meus irmãos? Vamos encerrar a noite de hoje agradecendo por tudo, por Deus, por Jesus, pela espiritualidade maior. Que o nosso mestre e amigo Jesus abençoe a cada um de nós que aqui estamos, nesse planeta de provação, nesse planeta de expiação. Que nós possamos retribuir o mal com o bem. O direito de sermos cristãos é muito maior do que tudo isso. Deus abençoe, Deus ilumine imensamente a cada um de nós. Boa noite, meus irmãos.